Paz do Senhor, paz do Senhor. Hoje a live vai ser, como que eu posso dizer? Vai ser um pouco puxada. Hoje nós vamos dar talvez uma estendida em relação ao horário, porque esse livro que nós vamos comentar hoje, Pai do Senhor Mancara, tudo bem? Graças a Deus. Esse livro é muito interessante, o perfil do pregador. É um livro que eu li que tem me ajudado, tem mudado a minha perspectiva de visão em algumas coisas, e eu quero poder compartilhar com os irmãos. A perspectiva dele é muito boa, e eu acredito que vai ser interessante. Tomar um cafezinho, que sem cafezinho... Tá servido, Mancara? Cafezinho, sem cafezinho não... Se a minha voz não estiver chegando tão boa aí, é porque eu tô com o dente inflamado aqui e eu preciso arrancar ele amanhã. Então tomei um remédio, a boca tá um pouco meia dormente, incomodando, mas não precisa fazer essa live. Então a gente vai falar essa live. É esse livro aqui, ó. Eu super indico, tá? O perfil do pregador. O perfil do pregador. Eu tô fazendo em 2 simultâneos aqui, que eu estou fazendo no Instagram e no Face. Então é o perfil do pregador. O interessante é que John Stott, que é o autor, ele vai trabalhar 4 áreas da vida de um pregador, que eu acredito que essas 4 áreas, o cristão, qualquer cristão, ele tem que ter isso na sua cabeça. Se você é aquele que leva a palavra de Deus, você precisa entender algumas coisas que a Bíblia fala e a gente não se aprofunda. Então ele vai trabalhar o pregador como um dispenseiro. A Bíblia diz que nos tenham por dispenseiros dos mistérios de Deus, mas Jesus, ele fala do dispenseiro na questão daquele servo, que é o dispenseiro da casa. É aquele que está ali na casa e vai distribuir os alimentos com aqueles que estão ali. Depois ele vai falar do pregador como arauto, depois o pregador como testemunha, o pregador como pai e o pregador como servo. Eu não vou conseguir esmiuçar tudo, mas é um livro de 117 folhas, mas é um livro muito bom. As letras dele são bem pequenininhas, então ele apresenta muito conteúdo. Então, eu vou dar uma introduzida aqui como dispenseiro. Então ele vai trabalhar. Pregador, ele é um dispenseiro. Então fala da a mensagem e a autoridade do pregador. Então, John Stott vai colocar, ele é um dispenseiro, não profeta. Ele é um dispenseiro, não apóstolo. Ele é um dispenseiro, não um falso profeta e não um falso apóstolo. Ele é um dispenseiro, não um tagarela, mas sim um dispenseiro. Eu não quero entrar nas outras questões,
mas na questão de tagarela, eu achei muito interessante, porque Paulo foi chamado de tagarela. E lá em Atos capítulo 17, verso 18, mas essa palavra no original, no grego, ela significa catador de sementes. Olha que interessante a aplicação dessa palavra. Então, era usado no sentido literal para descrever pássaros que comiam sementes, especialmente por Aristófanes e Aristóteles, e para referir-se à gralha. Então, a gralha ficava pegando sementes que caíam por ali. Aí, metaforicamente, a palavra passou a ser aplicada a mendigos, a mendigos e moleques de rua, pessoas que vivem de recolher sobras, catadores de lixo. Daí passou a indicar o tagarela ou fofoqueiro, pessoa que recolhe fragmento de informação aqui e acolá. O tagarela repassa ideias como mercadoria de segunda mão, colhendo fragmentos e detalhes onde os encontra. Seus sermões são uma verdadeira colcha de retalhos. Sabe aquele tipo de pregador que eu ouvi dizer, eu ouvi falar, ele não tem fonte. A fonte dele é perdida. Ele lê a Bíblia, ele não entra no assunto que ele leu, ele não se aprofunda no assunto que ele leu, ele não resume, ele não faz nada. Ele só leu a Bíblia para não falar que não leu nada. E ele começa a contar história, contar caso, então acaba sendo um tagarela. Ele pega um monte de conversa, vai pegando conversa aqui, conversa ali, e essas coisas aí, o que vai acontecer? Fica um perdido, fica uma coisa jogada ao vento, ao léu. Então, o pregador, o dispenseiro não é um tagarela. O dispenseiro, o termo correto para dispenseiro aqui, ele é usado na parábola aonde Jesus fala do chefe de cozinha, o homem responsável para poder cuidar das pessoas que estão na casa. Ou seja, olha que interessante, o papel do dispenseiro, ele tinha que saber o que tinha na despensa, ele tinha que saber a validade dos alimentos, a quantidade que tinha, quem ia se alimentar, se aquele alimento seria benéfico para essa pessoa. Então o papel do dispenseiro era distribuir, conforme a necessidade daqueles que estão em casa, os alimentos. E o que eu acho interessante é que a gente hoje vê algumas pessoas que as pessoas nos tenham por dispenseiros dos mistérios de Deus. Mas ele não entendeu o que o texto está dizendo. Ele acha que dispenseiro é ficar entregando revelação, profecia. Nada contra, irmão. Eu acredito nos dons, não sou cessacionista, sou continuista, sou pentecostal, acredito nos dons do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo, mas existem pessoas que ele não prega, ele não prega. E é umas coisas meio sem pé, sem cabeça. É muito barulho e pouca palavra. E aí o que eu percebo? Ele não dispensou, ele acha que dispenseiro dos mistérios de Deus é ficar entregando mistério. Não é isso. Dispenseiro dos mistérios é revelar, trazer à tona com propriedade aquilo que está oculto. E para isso tem que ler, para isso tem que estudar. Para isso você vai ter que se debruçar, pedir a Deus em oração para que Deus possa revelar. Então, aí John Stott ele vai dar uma esmiuçada, mas ele vai dar uma esmiuçada que eu não quero
entrar em detalhes, senão eu vou acabar, como diz minha filha, eu vou dar um spoiler aqui e você não vai querer comprar o livro. Mas olha, é muito, mas muito bom. Só duas frases que eu quero falar sobre o dispenseiro. Ele fala assim: é o mordomo da casa. O dispenseiro é o mordomo. O mordomo sábio fornece um cardápio variado à família que serve. Ele procura conhecer as suas necessidades e usa o bom senso para decidir o que vão comer. O mordomo não decide o que entra na geladeira. Esse direito é do seu patrão. Mas o que sai da geladeira, o que sai da despensa, ele não escolhe o que vai entrar na despensa, mas ele escolhe o que vai sair da despensa. Quando e em que quantidade? A responsabilidade é do mordomo. Esse é mais um aspecto de fidelidade que lhe foi confiada para a família que ele serve. Então olha que coisa interessante. Então esse mordomo, ele tem que ter essa responsabilidade. Ele não tem que se preocupar com o que vai entrar na despensa, mas é responsabilidade dele o que vai sair da despensa. Aí você pode falar assim: mas Davi, qual é a nossa despensa? A nossa despensa está aqui, irmãos. Bíblia Sagrada. Essa é a nossa despensa. Então você tem que procurar nessa despensa o que você vai levar para as pessoas que estão precisando da palavra. Não é o que entra aqui. Aqueles negócios assim, ó, Deus me revelou isso aqui, irmão. Muito cuidado com certas revelações que algumas pessoas têm acerca de alguns assuntos isolados. Cuidado. Texto sem contexto é motivo para o meu pretexto. Então, muito cuidado. Porque às vezes tem muita gente que já tem um pretexto, de um preconceito, aí ele precisa de um texto para justificar aquilo que ele quer aplicar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o que eu acho lindo, que uma das frases que Billy Graham ele usava, e a gente precisa usar isso muito, Jesus usou de uma outra forma que eu vou explicar, mas Billy Graham ele sempre dizia: a Bíblia diz. A Bíblia diz. E Jesus usava: está escrito. Então, dispenseiro tem que saber o que está escrito, tem que saber o que a Bíblia diz. Por exemplo, estamos lá ouvindo e o dispenseiro Deus está abençoando e de repente ele: olha, fique sossegado, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, porque está escrito. Pode estar escrito num livro, numa agenda, num provérbio, mas na Bíblia não. Então, versículos que algumas pessoas acreditam que estão na Bíblia, mas não está. Então tem que tomar muito cuidado. O cair é do homem, o levantar é de Deus, Deus vai te levantar. Muito cuidado, que eu também não sei onde está escrito. Então tem alguns versículos, Pai do Senhor, Samuca, tem alguns versículos que eu não sei aonde está escrito. Eu não ouvi esses versículos, não consegui ler esses versículos. Eu não sou, como que eu posso dizer, um exímio estudante das Escrituras. Eu me considero um curioso. Eu leio, gosto muito de ler, mas em vista de alguns irmãos que eu sigo, que eu admiro, eu sou só um curioso. Eles são verdadeiros rabinos, verdadeiros homens que detêm o saber, se dedicaram, Deus agraciou. Então, mas eu preciso ler, eu preciso pelo menos ter uma noção do que eu vou falar, do que eu pretendo informar. Então, primeiro ponto, o dispenseiro é aquele que é responsável por distribuir aquilo que está na dispensa. É ele que vai enviar, é ele que vai distribuir na casa. Agora é uma dica minha. Pai do Senhor, Pai do Senhor,
aos irmãos que estão entrando aí agora. Você que é pregador, que é pregadora, pastor, pastora, você que é professor, professora, então quando você for convidado para pregar, para ensinar, para dar uma palavra, uma saudação, tenha em mente pelo menos algumas coisas. Por exemplo, você está num culto de senhoras, aí você vai falar de Gideão. Ah, mas tem obreiros, mas você está num culto denominado culto de senhoras, de irmãs. Você vai falar sobre Gideão? Aí você está num culto de jovens. Você vai pregar sobre Abraão. Você está entendendo que são assuntos que fica meio desconexo? Então você vai estar falando lá, você vai dar uma saudação no culto de senhoras. Tem tantos exemplos de mulheres na Bíblia que são, nossa, magníficos para poder despertar o interesse dessas mulheres para uma vida com Deus, para despertar o interesse dessas mulheres para ter uma intimidade no servir a Deus. Então, cara, a palavra é de Deus. A direção da palavra, quem dá é Deus. Mas como eu vou entregar essa palavra que Deus está me dando? É aí que está a diferença. Então o dispenseiro tem que saber. Por exemplo, eu tenho 1 quilo de arroz na dispensa. Eu tenho 2 pessoas para comer. 1 quilo de arroz é muita coisa. Então eu tenho que saber dosar a porção certa para que essas pessoas fiquem alimentadas e não sobre. Então eu tenho que saber a medida certa. Então às vezes a palavra quem dá é Deus, mas como eu vou entregar essa palavra é diferente. E se eu faço um arroz salgado? Um arroz sem sal? Quem está comendo? Se um gosta de sal e o outro não gosta de sal. Então sempre o pregador, ele vai agradar alguém e vai desagradar alguém. Não, isso aí, irmão, é uma coisa que eu já nem esquento mais. A gente acaba agradando A, desagradando B. E se a gente for ficar preocupado com quem a gente está agradando e com quem a gente está desagradando, você não vai conseguir ser um dispenseiro. Você não vai conseguir ser alguém que é um canal da palavra de Deus. Você vai ficar muito preocupado em se agrada, desagrada, desagrada. Então o pregador tem que ter esse discernimento do que falar, como falar, quando falar, para quem falar. Por exemplo, não estou assim, mas para a gente entender. Um exemplo, Deus me deu uma profecia. Uma profecia. Essa profecia é para uma pessoa da igreja. Eu não preciso parar o culto para entregar essa profecia para essa pessoa. Eu vou e entrego para essa pessoa. Agora Deus me deu uma profecia que é para a igreja. Pastor, Deus, eu preciso falar algo para a igreja. É para a igreja, aí a igreja tem que parar e ouvir, porque Deus me deu algo para a igreja. Então você está vendo a maturidade? Existem pessoas que pega o que é para falar no particular e joga para a igreja. Aqui, ó. A pergunta da Amanda. Se estou num culto de mulheres, procuro tema para mulheres, mas o Espírito Santo pode me direcionar outra coisa na hora que estudei sobre mulheres? Sim. Sim. É aquilo que eu falei. A ideia central é mulheres. Você está falando para mulheres. Por exemplo, irmão, eu estou num culto para mulheres. Eu vou trazer uma palavra direcionada para mulheres. Mas tem homens, tem jovens, vai ouvir. Em uma parte da mensagem vai ter uma aplicação para eles. Mas o foco central é as mulheres. Entendeu? Então não é que você vai falar só para mulher. É o foco central. Eu vou num culto que tem só varões. Aí tem algumas esposas que estão lá, às vezes tem algumas irmãs que ficaram na cantina, mas estão lá no culto. Então eu não vou desprezar essas pessoas, eles são ouvintes da palavra de Deus e têm que se alimentar. Ó, porque eu falei da importância do dispenseiro. Você recebe na sua casa uma família.
Essa família vem 4 adultos e uma criança. Então você vai fazer comida só para adulto, criança come? Não. Você vai ter que fazer alguma coisa que essa criança coma também. Se for uma criança de 1 ano, 2 anos, e o pai e a mãe não veio munido de mamadeira, alguma coisa, você vai ter que fazer uma papinha, você vai ter que fazer uma coisa mais assim, que essa criança consiga comer. Então no culto, o pregador, irmão, por isso que eu falo, a gente tem que ser inteligente. O pregador, o pastor, o professor, a professora, a pastora, nós que estamos sendo um canal de Deus para pregar a palavra, a gente tem que usar a inteligência e o bom senso. Porque se a gente não usar a inteligência, se a gente não usar o bom senso, aonde fica a palavra de sabedoria? Quando há a distribuição dos dons, tem uma palavra de sabedoria. Então isso se enquadra na questão de palavra de sabedoria. Eu preciso ter esse feeling de entender, de ter sabedoria para poder ministrar a essas pessoas. Por exemplo, eu fiz muito culto, viajando por missões pelo nosso ministério, em algumas cidades do interior que era muito precário. Não adiantava eu chegar lá num culto ao ar livre levando termos teológicos. Eu vou começar a falar que a homilética, dentro de um parâmetro da hermenêutica, quando eu extraio a exegese do texto, eu observo uma perícope, o povo vai achar que eu sou louco. Você está entendendo? Então eu tenho que trazer uma linguagem simples. Uma linguagem simples. Tem uma passagem aqui que ele fala assim, eu marquei, mas eu não lembro, que o pregador, ele simplifica o simples. Simplifica o simples. É o quê? É pegar aquilo que é fácil de comer e deixar mais fácil ainda. Então isso tem que partir do pregador. E essa habilidade cada um vai desenvolvendo. A gente observa algumas pessoas que a gente vai olhando os exemplos, a gente vai observando, a gente vai aprendendo algumas coisas. Mas você tem que fazer isso até você achar o seu estilo. Cada um tem um estilo. Cada um tem um estilo. Você precisa descobrir o seu estilo. Quando você descobrir o seu estilo, vai ficar muito bom. Vai ficar excelente. Mas você precisa descobrir o seu estilo. Eu olhei, eu desenvolvi o meu ministério olhando muitos homens de Deus, mas eu achei o meu estilo, e hoje é o meu estilo, não adianta, não posso copiar o estilo de ninguém. Amém? Então agora nós vamos falar sobre o arauto. Então o arauto é o termo usado para uma proclamação. Vai chegar um rei na cidade. Então, antes desse rei chegar, vai vir um arauto na frente, tocando trombeta e avisando: o rei está chegando! O rei está chegando! Se arrumem, se preparem! O rei está chegando! Então, o pregador, ele é um arauto. A sua proclamação, a sua mensagem é um apelo. O arauto ele está fazendo um apelo: estejam prontos porque o rei vai chegar. E o rei não pode chegar e as pessoas não estarem preparadas para receber o rei. Então, dentro dessa perspectiva, o pregador ele tem que ser um dispenseiro e ele tem que ser um arauto. A sua mensagem tem que proclamar a chegada de um reino. Hoje nós não ouvimos mensagem de reino. O reino de Deus está voltando, está chegando. Jesus está voltando. É chegado o reino de Deus. A gente não ouve. Por quê? Porque quando a gente fala de chegada de reino, a gente tem que falar sobre domínio. Chegada de reino não é mais a minha vontade, é seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Então a gente está falando de submissão, e o povo hoje não quer submissão, no termo de se curvar à vontade de Jesus, à vontade do rei. Então, são mensagens que não dá agenda,
Vamos dar uma rasgada, né, irmãos? Tem muito pregador que ele prega o que é palatável, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele prega aquilo que vai trazer benefício para si e não resultado na igreja. E o arauto, ele vai trazer mensagem que vai gerar resultado na igreja. Não é resultado nele. Resultado na igreja. Pai do Senhor, meu pastor. Tudo bem? Irmãos, vocês que estão aí no Instagram, no Face, se tiver alguma pergunta, pode fazer aí, que dentro do possível a gente vai tentar responder. Então o arauto, o pregador como arauto, ele tem a responsabilidade de proclamar, preparar o caminho para a chegada do rei, preparar o caminho para a chegada do Senhor. Olha que coisa interessante. James Stewart diz assim, ó: a pregação não existe para a propagação de ideias, opiniões e ideais, mas para a proclamação dos poderosos atos de Deus. Então eu não prego uma ideia, eu prego um propósito de Deus. Eu não vou falar algo que eu acho, isso aqui é bacana, olha isso aqui. Não. Irmão, a palavra de Deus diz assim. A Bíblia diz assim. Então, o pregador, ele tem essa responsabilidade. Olha que interessante. Isso aqui é um registro do Dr. Maurice de um arauto, de um homem digno, que ocupava um cargo importante numa corte real, enquanto não era pós-homérica, isso no mundo de Homero. O arauto servia mais ao Estado do que ao rei. Seu trabalho era fazer proclamações oficiais públicas. Ele precisava ter voz potente e às vezes usava uma trombeta. Além disso, era essencial que o arauto fosse um homem de bastante autocontrole. A proclamação precisava ser transmitida exatamente como recebida, como mensageiro direto do seu senhor. Ele não podia ousar acrescentar a sua interpretação. Meu irmão, quanta gente mudando o que a Bíblia diz pelo que ele acha que diz. Quanta gente falando que a Bíblia não está falando. Uma pergunta aqui, ó. Qualquer pessoa pode ser um pregador? Ou é um chamado? Eu vou dizer que qualquer pessoa pode pregar. Qualquer pessoa. Se é crente, aceitou Jesus, você tem que pregar. Isso é papel. Então todo aquele que aceita Cristo, ele tem que falar do evangelho. Por isso que Jesus falou assim, ó: ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos. Então Jesus não está chamando só os apóstolos, os 12. Ele diz para a multidão. Quando ele está, depois de ressuscitar ali, ele está falando para 500 pessoas. E nessa multidão, olha que interessante. Lembra que Jesus pegou, chamou a multidão. Da multidão ele separou 70. Dos 70 ele escolheu 12. Dos 12 ele separou 3. Mas ele tinha um amigo que não era dos 3. Olha que coisa interessante, irmãos. Então Jesus agora ele aparece a cerca de 500 pessoas. E ele está falando para essas pessoas que ele ressuscitou, que ele aparece e diz, ó, vão por todo mundo, pregue o evangelho, façam discípulos de todas as nações. Então Jesus está falando, quem me aceita, a sua responsabilidade é pregar o evangelho. Agora, nos nossos dias, quando a gente fala pregador, as pessoas já vê alguém de nome, alguém de status. Então eu entendo assim, por exemplo,
não tem como que eu posso dizer, eu fui chamado para ser pregador. Eu entendo que Deus me colocou a responsabilidade, o meu chamado é o ministério da palavra. É o meu chamado. Então, nessa vocação, nesse meu chamado, eu preciso me preparar. Por isso que Paulo diz, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, irmã Carla, a responsabilidade de todo aquele que é crente é pregar. Então, primeiro, nós somos chamados à salvação. Segundo, nós somos escolhidos. Por isso que a Bíblia diz, há muitos chamados, mas poucos os escolhidos. Então, a salvação, todo mundo é chamado. Agora, para ministérios, quando se fala dos dons, a Bíblia diz, há vários ministérios, mas é o mesmo dom que opera em todos. Ou seja, dentro desses muitos ministérios, Deus escolhe alguns. E a Bíblia lá, em Efésios, em Atos, ela usa alguns termos assim, e Deus escolheu uns para apóstolos, mestres, pastores, doutores e evangelistas. Está lá. Então, Deus que escolhe, não é a gente que escolhe, é Deus que escolhe. E aí, quando ele escolhe, vem a vocação. Então eu preciso saber se eu fui chamado, se eu fui escolhido, se eu sou vocacionado. Então não é uma coisa tão simples. Agora a questão de proclamar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. A minha responsabilidade como cristão é proclamar o evangelho. Amém, irmã Carla? Então a nossa mensagem, ela está enquadrada dentro de uma responsabilidade. Então, dentro dessa questão, evangelizar é apresentar a Cristo Jesus. Então, o meu papel é proclamar: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. De maneira tal que as pessoas venham a confiar em Deus através dele. De quem? Do arauto. Rapaz, a mensagem que esse cara está falando é verdade. Se eu for olhar para os acontecimentos, esse cara tem razão, rapaz. E aí a gente pega e fala assim, olha, você precisa mudar, você precisa desenvolver, abandonar o pecado, desenvolver um relacionamento com Deus e tal. E você começa a apresentar aquilo com responsabilidade, de uma forma que as pessoas entendam, uma forma clara. Isso é óbvio. Deus vai abençoar poderosamente. E dentro dessa questão de arauto, onde Paulo usa o termo que nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É alguém de uma outra nação que agora está ali, numa nação diferente da sua, mas ele representa o seu país. Ele conhece a cultura do seu país. E quem quiser conhecer o seu país, não precisa viajar lá, é só ir ali no consulado. E quando vai ali no consulado, já eu te chamo, Uli, já eu te chamo. Quando ele vai ali no consulado, olha que coisa interessante. Fica um negócio, a pessoa começa a conhecer a língua, começa a conhecer a cultura, começa a conhecer, como que eu posso dizer, os pratos, e ali aquele arauto, aquele embaixador vai mostrar a linguagem, os costumes. Você está entendendo? Então, se nós somos embaixadores de Cristo, qual é o reino que nós estamos apresentando ao mundo? Essa é a pergunta que não quer calar. Se eu estou aqui como embaixador de Cristo na terra, que reino eu estou apresentando? E que reino eu represento? Irmão, não é o meu reino, irmão. Não é venha o meu reino. Venha o teu reino. Aleluia. Porque tem muita gente que acha que é o reino dele. É o trono dele. Não, não é o trono dele, não é o trono dela, é o reino dele, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. Então a minha responsabilidade aonde eu chegar,
A cultura desse reino tem que chegar. E a cultura desse reino é luz. Se eu chego nas trevas, essas trevas têm que ser dissipadas, porque chegou ali um embaixador do reino da luz. Se eu chego num lugar onde a linguagem é uma linguagem, como que eu posso dizer, onde só permeia palavras torpes, palavras de baixo calão, chegou um embaixador de Cristo, a linguagem desse ambiente tem que mudar. A linguagem desse ambiente, ela tem que mudar, tem que partir para outro nível. Então, você chega, as pessoas têm que automaticamente mudar porque você chegou. Então, a sua presença muda o ambiente, a sua presença muda a linguagem, a sua presença muda a cultura. Irmão, quando eu falo isso aqui, eu sinto a presença de Deus, sabe por quê? Porque a gente, como cristão, a gente precisa mudar a cultura desse mundo. Como se muda a cultura? Com a cultura do céu. Quem pecava não peca mais, quem roubava não rouba mais, quem enganava não engana mais, quem mentia não mente mais. Quem era pilantra não é pilantra mais. Quem era mulherengo não é mulherengo mais. Você está entendendo? Então, essa mudança tem que acontecer. Aonde eu chego, eu represento um reino que gera mudança. Eu represento um reino que ele transforma o ambiente, ele muda a história de qualquer situação. Tem uma ilustração que eu gosto muito, de que numa sala de aula uma professora um dia perguntou para os alunos: alguém de vocês sabe me dizer aonde que fica o inferno? E um menininho levantou a mão, o professor: pois não. Vou colocar o nome dele de Joãozinho. Pois não, Joãozinho. Aonde fica o inferno? E ele diz assim: lá em casa. Como assim lá em casa? Ah, professora, lá em casa meu pai e minha mãe sempre discutem, falam que isso aqui é o inferno. Tudo eles falam que lá é o inferno. Então o inferno é lá em casa. Aí a professora tentou sair daquela sinuca de bico, aquela situação constrangedora, e terminou a aula, passou um tempo, alguns dias, ela falou: não, agora eu vou mudar a pergunta. Aí passou mais ou menos quase um mês, ela perguntou assim: gente, alguém sabe me dizer aonde fica o céu? Aí o Joãozinho: ô professora, eu sei. Ela diz: fala, Joãozinho, aonde fica o céu? Aí diz: o céu fica lá em casa, professora. Ela falou: como o céu fica lá na tua casa? Você não tinha falado que a sua casa era o inferno? E agora lá o céu? Ele disse: é, professora. Passou um pessoal lá, uns missionários, e eles entregaram uns folhetos lá para minha mãe e falou se poderia fazer uma oração. E eles fizeram uma oração lá em casa. Aí depois perguntou se podia fazer uma oração mais tarde, quando meu pai chegasse do serviço. Falou: pode. Aí eles voltaram e fizeram a oração para o meu pai e para minha mãe. E aí, professora, eles oraram, meu pai e minha mãe foi mudando. O inferno foi saindo e o céu foi entrando. Então lá em casa hoje é o céu. Então isso é o que, irmão? Um evangelho que é apresentado, ele gera mudança. Eu não consigo entender hoje: ah, pastor, mas hoje nós estamos no século XXI, pós-modernidade. Não tem que ter mudança. Pecado é pecado, irmão. Pecado não se negocia. Pecado não é bicho de estimação que a gente alisa. Pecado não é um bichinho que a gente acaricia, não, irmão. Expulsa esse pecado, rejeita esse pecado da sua vida. Você é representante do céu. Aonde você chegar, alguém vai falar: chegou um crente. E quando alguém for falar de referencial de crente, eles podem olhar para mim, para você, e pode falar: para ser crente igual ele, eu não quero ser. Ou pode também falar: para ser crente como esse daí, se for assim, eu quero ser crente. Isso, modernidade e não promiscuidade. Então o povo está confundindo. O povo confunde, irmãos, muita coisa. Olha que coisa interessante. Irmãos, eu tenho a mente nesse termo muito aberta, muito aberta.
Mas eu acho que não é tempo da gente ficar dentro de igreja. Isso é uma opinião pessoal, tá, irmãos? Você concorda se você quiser, se você não quiser, fica à vontade, irmão. Não tem problema. Mas Deus não me chamou para ficar pregando usos e costumes. Usos e costumes, irmãos, ele muda com o tempo. Quando eu cheguei no Evangelho, aceitei Jesus, não podia ter televisão. Hoje tem televisão dentro da igreja. Você está entendendo? Não podia ter televisão. Hoje a gente usa. Isso aqui é uma televisão, irmão. O que a gente está fazendo aqui, o Instagram, o YouTube, o Facebook, é uma televisão. É a sua imagem que está chegando onde você não pode chegar. Então, quer dizer, antigamente era pecado. Hoje não é mais? Então isso é usos e costumes. Eu não vou entrar em questão de roupa. E você tem que entender uma coisa, irmão. A melhor pessoa que vai falar se você está bem ou não é o teu cônjuge e o Espírito Santo que habita em você. Se você se sentir acusado de alguma coisa, então muda, irmão. Em nome de Jesus. Ah, pode usar isso, pode. Irmão, tem tanta coisa na Bíblia. Tanto assunto na Bíblia pra gente ganhar, pra gente poder falar, mas por causa de uma classe de pessoas que todas as igrejas têm e sempre teve, a gente não cresce. O escritor aos Hebreus, ele estava trazendo uma revelação acerca de Jesus ser da descendência de Melquisedeque. Quando ele vai revelar, ele fala assim, mas eu não posso dar continuidade, porque vocês são meninos na fé. Eu não posso trazer um alimento sólido, porque vocês ainda precisam dos rudimentos. Eu tenho que ensinar novamente os rudimentos, o começo da fé para vocês. Vocês não aprenderam. Tem tantos anos de crente, mas não aprendeu. Por quê? Porque não tem renovação na mente, irmão. A Bíblia diz que a gente tem que renovar a mente. Eu não acredito como a pessoa tem a mente de Cristo e não muda. Irmão, Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se eu não tiver renovação na minha mente, irmão, eu não vou transformar, não vou mudar. Eu não mudo eu e não mudo ninguém. Ah, mas eu aprendi assim. Você já parou para pensar que você pode ter aprendido errado? Ah, me ensinaram assim. Você já parou para pensar que podem ter te ensinado errado? Porque na minha época, quando eu cheguei na igreja, o que eu mais ouvia era a letra mata. A letra mata, o Espírito vivifica. A letra mata. Só que essa letra que mata é a lei. Ninguém falou para mim que a letra que matava era a lei. E eu achava que a letra que matava era a Bíblia. Não podia ler porque a gente ia morrer. Não podia ter conhecimento. Você está entendendo, irmão? Aí hoje tem que ler. Hoje, para um obreiro ser consagrado, tem que ter pelo menos o curso básico de teologia. Então, você está vendo como que as coisas mudam? Então, eu preciso renovar a minha mente. Então, o pregador, ele tem que entender que ele é um arauto. Além de ser um dispenseiro, ele é um arauto. Vamos continuar aqui que o negócio o assunto é bacana. Isso, liberdade e não libertinagem. É a metanoia. Queremos a aprovação em uma coisa que Deus já reprovou. Verdade, irmão. Irmão, tem coisa que não tem necessidade da gente ficar questionando liderança. Ô pastor, isso pode? Ô pastor, isso pode? Irmão, você é maduro. Irmãos, a gente está vivendo uma geração de crente velho menino. Crente velha, menina. Gente que era para dar exemplo, faz umas perguntas que eu falo, meu Deus, acho que não lê Bíblia, não. Não é possível, porque não é possível. A gente não tem umas perguntas inteligentes, pastor. Aonde que eu leio na Bíblia como é o céu, para que eu possa já ir me preparando, porque eu quero conhecer o céu. Não, irmão. Você não vê crente perguntando isso, não. Pastor, como é que eu faço para ter uma vida envolvida com o Espírito Santo?
Ninguém gosta de fazer essas perguntas, irmão. Por quê? Porque aí na Bíblia vai ler. Você quer conhecer o céu? Lê Apocalipse. É só ler Apocalipse, irmão. Ah, não, eu tenho medo do Apocalipse. Irmão, mas o livro que fala do céu é o Apocalipse. Você está entendendo? Ah, é muito difícil. É muito difícil de ler Apocalipse. Quantas vezes você leu? Bula de remédio é difícil. Só tem nome científico. Você não lê? Vai até no Google. Hoje é no Google, né? Você pega o nome, coloca lá no Google para ver o que significa. E você não pode ler a Bíblia e usar o Google para te auxiliar. Então você percebe como as pessoas fica umas coisas difíceis, gente. São perguntas criativas. Eu achei muito interessante. Eu estou abrindo 2 vezes por semana caixas de pergunta, 2, 3 vezes por semana caixa de perguntas, e eu faço, irmãos, façam perguntas inteligentes, perguntas relevantes, perguntas que vale a pena responder, porque se eu abrir uma caixa lá e eu ver uma pergunta, irmão, tem coisa que, lógico, vai ter pergunta que eu vou responder, não menosprezando, mas assim, num tom de brincadeira, irmão, de brincadeira, sabe? Mas, irmão, a gente está vivendo uma geração de crentes que não mudam. Não mudam. Você encontra ele hoje, você encontra ele daqui 10 anos, é o mesmo crente. Cabeçudo. Como diz a pastora Elza, tribuloso. Não muda. Não tem mudança. Entra ano, sai ano, ele não evolui, irmão. Não desenvolve maturidade cristã, não desenvolve conexão com Deus, não desenvolve laços de amizades que vão levar ele para o topo, que vão levar ele para um relacionamento a mais com Deus. Não! Você encontra ele daqui 10 anos. E aí, irmão, como é que tá? Mano, tamo indo, né? Daquele jeito. Que jeito? Daquele jeito dos 10 anos atrás. Você está entendendo? Então a gente precisa mudar. Então a função do pregador como arauto é gerar mudança. Eu demorei para aprender isso. E eu falo isso com muito temor e tremor. Aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que lideram, a gente tem que usar a função que nós ocupamos, o cargo que nós ocupamos, com muita responsabilidade. Aí, ó a pergunta. Tomar Coca-Cola é pecado? Oh, meu Deus do céu, irmão. Gente, vamos ser sinceros. Não é pecado. Faz mal? Faz. Todo refrigerante faz mal. Mas não é pecado. Você está entendendo? Então é esse tipo de pergunta que a nossa irmã usou como exemplo que a gente tem que responder. Você está entendendo? São perguntas que você poderia evoluir no assunto, mas não evolui. Obrigado, viu, Amanda? São perguntas que é para a gente evoluir, para a gente desenvolver. Mas por que a gente não desenvolve? Porque não há perguntas inteligentes. Então, terceiro, o pregador ele é uma testemunha. É a experiência e a humildade do pregador. Experiência e humildade. Quando eu digo experiência, na questão de ser uma testemunha, não é eu pregar, na verdade eu ler um texto e ficar falando, irmão, onde eu fui eu fiz isso, e eu orei e aconteceu isso, e eu falei e fez isso. Ele leu um texto, mas não pregou o texto. Ele leu um texto, ela leu um texto, mas não falou nada do texto, só falou dele, do que ele fez, do que tal, mas não falou do que Jesus está fazendo no texto. Então isso não é ser testemunha. Isso você deu o seu testemunho, você falou de você, mas não falou de Jesus, não falou do texto que você leu. Então a questão do termo aqui de nós sermos testemunha, nós falamos do dispenseiro, falamos do arauto, então essa testemunha é um termo jurídico. É um termo jurídico. Se nós formos para o tribunal, vemos o juiz, também o prisioneiro sendo julgado. Podemos ouvir como o caso se desenvolve.
e como a promotoria e o advogado de defesa fazem os seus pronunciamentos, sempre chamando as testemunhas para consubstanciar a base da acusação, a base da defesa. Então, vai ter que ouvir as testemunhas. E quando a gente fala de Cristo, eu vou dizer assim, vou até tomar um café aqui, irmão, para me pensar na palavra. E se os irmãos tiverem alguma pergunta aí, pergunta relevante, façam. A gente vai ver se consegue responder aqui. Se eu não conseguir, tem umas universitárias aí, que eu já parabenizo a todas pelo dia de vocês. Que Deus vos abençoe, desenvolva em vocês uma maturidade para que vocês sejam mulheres magníficas, mulheres inteligentes, mulheres exemplos de vida, conquistadoras, se posicionem no ministério, façam com primazia, deem o melhor, sejam a diferença. Que Deus possa abençoar vocês nesse dia. Então, eu acho interessante que a pessoa, irmão, vem aqui, está com a oportunidade para falar de Jesus. Aí a pessoa fala, irmão, vem dar seu testemunho. Aí a pessoa vem dar o testemunho, fala assim, então, irmão, lá no mundo, eu tomava 15 garrafas de cachaça, eu fumava tantos quilos de maconha, eu cheirava não sei quantos de cocaína, eu injetava tanto na veia, eu usava não sei o que de crack, e não sei o que, eu batia, eu brigava, eu gritava, eu não sei o que. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que testemunho é esse? Isso é um testemunho. Pai do Senhor, irmã Selma, Deus te abençoe. Então, olha que coisa interessante, gente. Kelly, paz do Senhor. É um testemunho. Testemunho. Eu lembro de uma vez, irmão, que uma irmã dava sempre a oportunidade para ela, a irmã só contava do passado. Do passado. Aí uma vez eu falei, irmã, por favor, conta o que Jesus está fazendo na sua vida. A senhora só conta o que a senhora fez. Conta o que Jesus está fazendo. Então é difícil, irmãos. Jesus está fazendo tanta coisa boa e a pessoa fica falando do passado. A pessoa fica falando de coisas, irmãos, que não vai mudar. Você está falando do que você fazia, mas o que Jesus está fazendo que você não faz mais. Irmão, Jesus entrou na minha vida, eu abandonei o pecado. Eu abandonei a prostituição. Se abandonou. Eu agradeço a Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus porque Ele mudou a minha vida. E eu agradeço a oportunidade. Olha, Deus mudou a vida de fulano, Deus mudou a vida de ciclano. Então isso é um testemunho. Então são coisas que eu preciso tomar muito cuidado para mim, em vez de ser uma testemunha, eu dar uns testemunhos por aí. Estão falando aqui, corta o microfone. Então, o cristão, ele tem que ser a testemunha. Ele tem que trazer a experiência, a mudança, como já foi dito aqui, é a metanoia, a mudança que ele teve. Não é o que ele fazia, é a mudança que Jesus fez. Então, olha que interessante, quando Paulo vai falar dele, Paulo fala assim, ó, eu era dos fariseus, eu sobressaía. E ele começa a falar. Mas, olha o que Paulo diz, mas se eu tiver que me gloriar, me gloriarei aos pés da cruz. Ele me achou. Ele me encontrou no caminho, mudou a minha vida. E o que eu acho lindo, que quando Paulo vai descrever, ele fala assim, ó, Paulo começa dizendo que ele sobressaía. Mais para frente, fala assim, ó, eu sou um exemplo, eu sou o 13º apóstolo. Mas mais para frente, quando Paulo vai se relacionando mais com Deus, aí ele fala assim, dos pecadores, eu era o maior. Mas ele mudou a minha vida. Irmão, eu amo as cartas de Paulo.
que forma, como Paulo descreve a transformação do crente, a virada de vida. Não é essa virada que estão pregando aí, irmão. Que você estava embaixo, você vai ficar em cima, quem te humilhar vai ficar embaixo, agora você que vai humilhar. Evangelho não é isso, irmão. Evangelho é mudança. Evangelho é tipo assim, se eu estou vivendo mudança, você vai viver mudança também, porque o meu Deus é o seu Deus. O meu Deus é o nosso Deus. O seu Deus é o meu Deus. Então a mudança que acontece aí tem que acontecer na minha vida também. Então isso é evangelho. E quando se fala de testemunho como experiência e humildade. Humildade. Tem gente que confunde humildade com pobreza. Jesus era humilde, mas não era pobre. Eu nunca vi pobre o dia que morrer dar briga para ver quem vai ficar com a roupa. Não rasga, não. Pai do Senhor, meu pastor, tudo bem? Então, eu nunca vi. Jesus era pobre e no dia que ele morreu, os caras brigou para ficar com a roupa de Jesus sem rasgar. Então, irmãos, por favor, é humildade. Aí tem crente que não, eu sou humilde, olha meu sapato. Sapato furado é sinônimo de humildade, irmão? Não, uma vez um falou para mim, não, pastor, é que eu sou humilde. Irmão, como é que você vai falar que você é humilde? Isso não é humildade, irmão, isso é hipocrisia. Eu sou humilde. A humildade é uma característica que você não precisa falar que é. As pessoas vão ver em você e elas vão testificar. Então não é eu sou humilde. Para com isso, irmão, você é hipócrita. Então, Jesus era humilde, tanto que ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ali ele está falando de uma questão de estado, é uma questão da mente, não é uma questão de como que eu posso dizer, financeira. Porque, irmão, vamos ser sinceros, na área que eu trabalho, eu mexo com móveis planejados. Às vezes eu estou em casa de gente rica e às vezes eu estou em casa de gente pobre. Eu já fui em casa de gente rica que eu pedi, você pode me arrumar um copo de água? Aí você me desculpa, mas a moça, a minha secretária já lavou os copos, já está tudo guardado, você me desculpa? Como eu também já fui em casa de gente rica, que falou assim, ó, fica à vontade, ó, a geladeira tá aí, tem água aqui, se quiser refrigerante tá aqui, ó, vou deixar aqui um café para você que sabe que eu gosto de café. Então, humildade não tem nada a ver com questão financeira. Humildade está relacionado, eu vou ser um pouco duro aqui, a uma veia dentro do caráter da pessoa. Então tem gente, irmão, por exemplo, tem pobre que ele não pode ter nada, que ele quer humilhar os outros. Ué, mas você não falou que era humilde, que estava com o sapato furado? Já ganhou um sapato novo, já quer pisar no irmão? Então não é humildade. Então as pessoas confundem essa questão de humildade com ser humilde. Humildade não é estado de pobreza. Humildade é uma questão de caráter. Faz parte do caráter da pessoa. Então não vem com esse negócio, não, eu sou humilde, tô com ó, minha roupa toda amassada, suja, olha como que eu sou humilde. Isso aí não tem nada a ver, mano. Tem nada a ver. Então as pessoas mudam. Então, a pessoa que é testemunha de Cristo, a pessoa vai, a vida dela, irmão, a gente amadurece, tá aí o pastor Kleber, também pode falar, a pastora Elza, pastor Elias, que estava ali no Facebook. Olha que coisa interessante. A gente vai vendo as pessoas, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo a transformação nas pessoas, e o que eu acho lindo, que não é as nossas palavras que falam, é as nossas atitudes que falam. Porque aquilo que eu faço fala mais alto do que aquilo que eu falo. Pode observar, irmãos. A pessoa que hoje pastoreia, eu hoje não estou pastoreando, já pastoreei. Então, o que eu faço fala mais alto do que o que eu prego, irmão.
tem gente olhando só o que eu vou fazer. Vamos ver se depois que ele terminar de pregar aí, se isso que ele está falando é verdade. Eu vou ficar olhando. Se depois que ela terminar, se ela vai fazer isso aí mesmo que ela está falando. Então as minhas ações falam mais alto do que as minhas palavras. Então é aí eu falo para você ser humilde, mas eu não sou humilde. Eu falo para você ser uma testemunha, mas eu não dou testemunho. E há uma frase, eu não lembro se foi Agostinho que disse, se alguém lembrar e por gentileza me ajude, ele diz assim: pregue a todo instante. Se preciso for, use palavras. O que ele estava dizendo? Pregue com a sua vida, pregue com as suas atitudes, pregue com seu comportamento. Então pregue sendo exemplo. Era isso que ele estava dizendo. Então, aquilo que eu faço fala mais alto do que aquilo que eu falo para você fazer. Os nossos pais falavam: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Mas um filho, ele pode não fazer o que o pai fala, mas vai copiar o que o pai e a mãe faz. Olha o menino. Se o menino vê o pai chutando bola, o menino vai chutar bola. Se a menina vê a mãe colocando um sapato, passando um batom, a menina vai fazer a mesma coisa igual a mãe. Eu percebo, irmão, às vezes eu vejo o meu netinho, às vezes eu tô ali mexendo numa madeira, ele pega um pedaço de madeira e fica batendo, ele quer cortar, ele quer mexer, porque ele tá vendo. Então isso, eles vão fazer, você pode falar, sai daqui, se você voltar a fazer, ele vai vir fazer de novo. Por quê? Porque não vale, irmão, para os nossos filhos é o que a gente faz. Eles estão vendo o nosso exemplo. Eles estão de perto vendo o nosso exemplo. Então eu preciso ser uma testemunha. Para a gente correr aqui, ele fala sobre ser pai. É o amor e o carinho do pregador. O amor e o carinho do pregador. É autoridade, não é uma autoridade paternal proibida. Por exemplo, eu vou ler aqui um trecho para você poder entender. Os fariseus gostavam muito de receber títulos honrosos. Isso os deixava cheios de orgulho. Dava-lhes a sensação de serem superiores às outras pessoas. Jesus diz que, ao contrário dos fariseus, havia 3 títulos que seus discípulos não deviam adotar ou aceitar: Rabi, ou seja, mestre, pai e guia. Agora estamos interessados no título de pai. O que Jesus queria dizer com isso? O pai exerce autoridade sobre os seus filhos pelo simples fato de seus filhos dependerem dele. Então olha o sentido que Jesus está querendo dizer. Quero afirmar que Deus não está dizendo, que nunca devemos adotar para com um irmão na igreja a atitude de dependência que um filho tem como um pai, que tem de fazer com que outras pessoas se tornem espiritualmente dependentes. Então o que Jesus estava falando para os discípulos? Não sejam pais. Em que sentido? Não deixe as pessoas dependentes de você. A gente hoje tem líderes em muitas igrejas aí que não ensinam os crentes a orar. Não ensina os crentes a ler Bíblia, não ensina os crentes a frequentar uma escola bíblica, um culto de ensino, a fazer um curso de desenvolvimento, de conhecimento bíblico, um básico em teologia, nada. Então esses crentes se tornam dependentes do pastor ou da pastora, do líder, da liderança. E aí, é meu filho na fé, maravilha, mas esse filho na fé vai depender de você a vida toda. Então você gerou um bebê na fé. Tem que crescer, essa pessoa tem que desenvolver. E lá na frente ela vai dar testemunho, irmão, lá atrás, que me ajudou. Eu entendo que é meu pai na fé, me ajudou, me ganhou para Jesus, muito obrigado. Agradecer. Você está entendendo? Mas não depender, ele me ajudou. Eu cheguei aqui, eu não sabia nem andar, mas hoje eu sei andar, eu corro, obrigado, Deus abençoe. Então, está gerando uma geração de crentes, irmão, que só lê Bíblia quando fala, irmão,
vamos fazer a leitura oficial. Ele só lê Bíblia na igreja, quando o pregador pede para abrir ou quando alguém vai ler o texto na leitura oficial. Ele não sabe ler Bíblia em casa, ele não é estimulado a ler Bíblia, a desenvolver um devocional. Então, nessa questão que Jesus está falando de você não gerar filhos dependentes. Então, o que acontece? Aí ele dá algumas características sobre o relacionamento afetuoso do pai. Então, o pai, ele é compreensivo. O pai, ele é gentil. O pai, ele é simples. O pai, ele é altamente interessado no seu filho. O pai é exemplo. Lembra do que eu falei? As orações do pai. Então é nesse sentido, se você se considera um pai espiritual de alguém, uma mãe espiritual de alguém, mas já passou anos e essa pessoa não mudou, infelizmente você está sendo um péssimo pai e uma péssima mãe. Porque a gente cria filho, irmão. Os nossos filhos crescem, se desenvolvem, vão trabalhar, chega numa hora que casam, vão embora. Aí a gente criou filhos que a gente não quer que casa. Ai, meu filho não pode casar, minha filha não pode casar. Você não gerou um filho, você está cuidando de um bebê de 30, 40, 50 anos dentro de casa. Então é isso que Jesus está falando. Nós temos nas igrejas hoje pessoas que têm idade para serem mestres, mas são meninos na fé. São meninos na fé. Culpa de quem? Dos pais espirituais, que não ensinaram, que não desenvolveram, que não colocaram as coisas para acontecer. E por último, fala do pregador como servo, o poder e a motivação do pregador. E eu quero encerrar com esse assunto dizendo, nós, aquele que prega a palavra, aquele que anuncia as boas novas do Evangelho, todo aquele que fala isso, ou um péssimo ouvinte também. Porque, vou voltar na questão do dispenseiro, você está ouvindo a necessidade. Você está ouvindo a necessidade da pessoa. E você não consegue levar o alimento necessário para que essa pessoa desenvolva nessa área, vai ficar difícil. Então, por exemplo, você está vendo que a pessoa tem uma dificuldade de desenvolver um relacionamento de oração. Irmão, você tem que orar, você tem que orar. Mas se você se considera um pai espiritual dessa pessoa, qual foi a vez que você dobrou o joelho do lado dessa pessoa e falou assim, vamos orar? E você orou com essa pessoa. Você estimulou essa pessoa na oração. Eu queria ler uns capítulos da Bíblia com você aqui, para que eu pudesse fazer algumas perguntas e você me falar. Lê, pergunta, para saber o grau de conhecimento que essa pessoa tem. Lembra quando Felipe encontrou o etíope? Ele falou, o que você está lendo aí? Eu estou lendo aqui, é o profeta Isaías. Mas não estou entendendo nada aqui, alguém precisa me ensinar. Aí Felipe vai ensinar. Então, quer dizer, tem pessoas que estão lá, ele lê Bíblia quando manda ler, quando o pregador pede para ler, mas ele não sabe. Então você tem que criar nele o desejo para desenvolver um interesse pela leitura. Então, quando a gente fala na questão de servo aqui, essa característica, o poder e a motivação do pregador, o que me motiva a pregar o Evangelho? O que me motiva a pregar a palavra do Evangelho de Cristo? Eu vou colocar aqui, eu espero que os irmãos entendam o que eu vou falar, que pode até machucar uma classe, mas eu quero que me entendam. O que me motiva a pregar o Evangelho não é oferta. O que me motiva a pregar o Evangelho não é uma multidão para me ouvir. O que me motiva a pregar o Evangelho é o que Jesus fez por mim. E o que ele fez é o que eu não merecia. Eu merecia o inferno, mas ele me tirou das trevas e me trouxe para a sua luz. Então não tem como eu esconder essa pérola preciosa que é o Evangelho, que é a salvação, que é a vida com Deus, só para mim.
eu seria meio egoísta. E aí a minha pergunta é, como pregador, como pregadora, o que te motiva a pregar o evangelho? É os aplausos? É a multidão? São as recompensas? Então eu preciso saber o que me motiva. E você precisa saber disso. Porque às vezes você pode estar fazendo a coisa certa com a motivação errada. Eu vou repetir isso aqui. E vou afirmar. Tem muita gente fazendo a coisa certa com a motivação errada. E naquele dia, é por isso que muita gente vai falar: Senhor, eu preguei no teu nome. Você fez o que era certo, só que a motivação estava errada. Senhor, mas eu expulsei no teu nome. Você expulsou certinho, mas a motivação foi errada. Então eu preciso saber. A gente tem algumas pessoas que, infelizmente, irmão, todo lugar tem isso. E no nosso meio, infelizmente, tem pessoas que são aproveitadoras de oportunidade ou oportunicionistas, pessoas que aproveitam a oportunidade. São pessoas que ele está vendo a oportunidade, ele não perde, irmão. Entra em conversa que não é para entrar, fala o que não é para falar, vai aonde não é para ir, se aproxima de pessoas que não é para se aproximar, com motivações erradas. E aí, pisa na bola, aí alguém fala: fulano me lesou, fulano me enganou, fulano se aproximou de mim por interesse. Ah, eu não quero mais ir para a igreja por causa de fulano. Então, por causa de alguns e por causa de algumas, o evangelho ele sofre as consequências. Então, como servo, nós precisamos de poder. E esse poder, ele vem pela palavra de Deus. Ele se manifesta pelo sacrifício da cruz de Cristo. E John Stott, ele vai nos afirmando sobre a importância da presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos ter uma vida de santidade. E ele fecha dizendo: e uma vida de humildade. Eu vou ler uma frase que eu grifei aqui, que diz assim: Deus não apenas escolhe pessoas fracas e tolas para salvar, mas escolhe também pregadores fracos e tolos como instrumento para salvá-los, ou pelo menos pregadores que se contentam em ser fracos e parecer tolos aos olhos do mundo. Aqui se revelam as motivações básicas do pregador. Se o desejo do nosso coração é autoglorificação, continuemos a usar o nosso próprio poder para pregar a nossa própria sabedoria. Mas, se estivermos profundamente interessados no bem dos homens e na glória de Deus, não hesitaremos em sacrificar-lhes a nossa reputação de sabedoria e poder. Então, olha que coisa interessante. O objetivo da nossa vida é glorificar a Deus. Então, que essa live possa ter te ajudado, e eu super indico esse livro aqui para você. Lembrando aqui, tá, irmãos, que eu não tô ganhando, isso aqui não é patrocinado por ninguém, não. Aquilo que eu acho que tem sido bom para mim, tem sido benéfico para mim, tem me ajudado muito, eu quero poder compartilhar. Porque pode ser que hoje aquilo que para mim foi uma dificuldade, eu demorei muito para ter alguém que pudesse me indicar, que pudesse me ajudar. Irmãos, eu vou falar um negócio para você. Eu posso contar nos dedos da mão, das minhas duas mãos. Eu tenho mais ou menos, eu aceitei Jesus em 98. E não tenho isso aqui, ó, de pessoas que sentaram comigo e falaram assim, ó, vai estudar,
vai se desenvolver, vai se preparar que Deus tem um ministério na sua vida, Deus vai te usar na palavra. Não, irmão. Eu recebi, foi muitas palavras, como que eu posso dizer, desmotivacionais. Não, esse negócio aí, não, você para, rapaz. Já fui chamado de vagabundo, já fui chamado de preguiçoso, sabe? Mas Deus não enfiou um chip aqui na minha cabeça, não. Como algumas pessoas Deus colocou, né? Mas na minha não colocou um chip, não. Eu entendo que Deus ele concede, ele nos dá o dom da sabedoria, o dom da ciência da palavra, mas eu preciso buscar, eu preciso desenvolver, eu preciso ler a Bíblia, ler bons livros e ter um relacionamento com Deus. Então, que você possa aí desenvolver o seu relacionamento com Deus. E se Deus quiser, e assim Ele nos permitir, na próxima segunda-feira, às 8h30, eu vou estar aqui novamente com os irmãos. Esse mês a gente vai estar fazendo esse horário, esse mês de março, justamente porque a minha aula da faculdade ela começa mais cedo esse mês e acaba 8 e pouquinho, então estou fazendo depois. Se no próximo mês, porque muda a matéria, muda o horário. As minhas aulas são às segunda-feira, presenciais. E aí, se mudar o horário, o mês de abril a gente vai mudar. Mas eu quero esse ano aqui poder criar esse vínculo com os irmãos, de todas as segundas-feiras poder estar aqui fazendo uma live, falando de algum livro. E eu estou falando de livros da Bíblia, mas eu leio alguns outros livros. E também eu vou estar dando algumas indicações de outros livros. Para mim foi bom. Se você vê que não é bom para você, você não leia, não compra. São livros seculares, mas de desenvolvimento pessoal, que tem me ajudado. Não sei se vai ajudar você, mas se você vê que ajuda você em alguma área que você precisa desenvolver, adquira. Deus vai te abençoar. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que vai abrir o meu entendimento para que eu possa me conectar mais com Cristo, para que eu possa entender a revelação, a cognoscibilidade de Cristo, isso vai ser benéfico. Amém? Que Deus vos abençoe, vos dê uma segunda-feira abençoada, uma semana maravilhosa e logo logo estaremos novamente na próxima segunda-feira, Deus assim permitindo, com os irmãos às 8h30. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Boa noite.